Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou o Bruno Freitas, médico veterinário e especialista em marketing na Ouro Fino. E antes de começarmos mais um episódio do Ouro Fino Encast, tem uma novidade. Nós somos os vencedores do Top Brands Quality na categoria Conteúdo Audiovisual, melhor canal do YouTube da Revista Rural. Sensacional, não é mesmo? Nós tivemos a maior nota geral na pesquisa, onde o nosso produtor avaliou e deu notas a cada uma das principais empresas que atuam no segmento de saúde animal. Agradecemos muito a participação de todos e seguimos juntos, envolvendo e colaborando para a transformação e evolução do nosso setor. E, é claro, hoje, como é quarta-feira, teremos aí mais um episódio do nosso Ouro Fino Encast com o tema mastite, que é uma das principais dificuldades aí nas propriedades de leite. Nós trazemos aqui novamente o médico veterinário, pesquisador e professor titular da FMVZ USP, um dos maiores pesquisadores no tema mastite no mundo, o professor Marcos Veiga. Professor, muito obrigado aí pela sua participação. Com mais esse episódio tratando sobre mastite aqui no Ouro Fino Encast. Olá, Bruno. Olá, amigos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, professor. Então, quem aí já ouviu o episódio 1, aliás, quem não ouviu, vá lá que tem conteúdo muito interessante, muito importante. Já discutimos sobre o impacto econômico da mastite. E a ideia aqui, professor, nesse episódio é falar um pouco sobre o diagnóstico, porque é aquela mastite subclínica lá também que é geralmente mais difícil de se diagnosticar, né, professor? Sem dúvida, Bruno. Então, na nossa primeira conversa, nós falamos que as duas principais formas de manifestação da mastite são a mastite clínica e a mastite subclínica. E a pergunta seria, então, como é que a gente sabe que a vaca tem ou não essa mastite? E mais importante do que isso, Bruno, que eu acho será que a fazenda tem ou não um problema de mastite para a pessoa começar a se preocupar? E daí, para a mastite clínica, o diagnóstico é relativamente simples. O diagnóstico é feito pelo teste da caneca, que é recomendado ser feito em todas as ordenhas, seja 2 ordenhas, seja 3 ordenhas, antes da vaca ser ordenhada. Ou seja, antes da vaca ser ordenhada, antes de fazer o procedimento de higienização dos tetos, o ordenhador deve retirar os primeiros jatos de leite. Esses jatos são normalmente colocados, são retirados numa caneca, e daí a pessoa consegue ver. Então, o diagnóstico é visual. É relativamente simples, então, né, professor? Muito simples, muito simples. Quanto custa uma caneca aí de fundo preto? Pois é, R$10? Nós estamos falando aí de, sei lá, menos de R$20 e mais, né? A caneca a gente tem que depreciar aí durante um período longo, porque a caneca vai ficar na fazenda. Então, tem algum custo? Tem. Só que é um custo relativamente baixo pelo benefício de ter informação. Então, a pergunta a vaca teve mastite clínica, como é que a gente avalia essa mastite clínica? Bruno, tem 3 tipos de mastite clínica que vale a pena a gente conhecer. Tem uma mastite que a gente chama de grau 1, que é chamada mastite leve. O que acontece nessa mastite? Só tem alteração do leite, ou seja, o leite tem grumo, tem coágulo, o leite está aguado, amarelado, só que o resto da vaca, do ubre, está tudo normal. Essa é a mastite mais comum, cerca de 70% da mastite. Então, de cada 10 casos de mastite clínica, de 6 a 7 são esse tipo leve. O tipo leve, então, dentro da mastite clínica, né, professor? Dentro da mastite clínica. Segundo tipo é o chamado grau moderado, ou grau 2, ou score 2, que nada mais é do que, além de alteração no leite, o ubre está inchado. Então, é aquela vaca que, quando se observa, quando se palpa o ubre está inchado, edemaciado, a vaca sente dor. Então, esse é um tipo de mastite clínica, só que ele é um pouquinho mais grave. Uhum. E o terceiro tipo é o tipo que a gente chama de grau 3 ou grave, que nada mais é do que
além de todos esses sintomas da mastite leve e moderada, a vaca tem algum sintoma geral, sistêmico. Por exemplo, a vaca para de comer. Geralmente essa vaca vai ficar num estado de depressão, essa vaca geralmente fica deitada, ela não anda. E se a gente for avaliar essa vaca, Bruno, ela não come e geralmente ela tem febre. Ou seja, geralmente ela tem um sintoma, que é um sintoma indicativo de que tem uma alteração, não somente na glândula mamária, e sim no animal como um todo. Aí já é mais grave aí, né? Esse é o tipo de mastite grave que a gente tem que correr para fazer o tratamento o mais rápido possível para salvar a vaca. Corre o risco dessa vaca vir a morrer. Ainda bem, então, que não é o que mais ocorre, né, professor? Em termos gerais, a gente está falando de 3 a 4% dos casos de mastite clínica. Então, cerca de 6 a 7 são vacas com mastite leve, umas 3 a 4 vacas com mastite moderada e menos de uma vaca a cada 10, ou seja, menos de 5% das vacas tem essa mastite grave. Muito bom. E até porque geralmente é nessa vaca aí que o pessoal foca aí os esforços, né? Porque ele consegue ver o que está acontecendo em tratamento e o pessoal geralmente é o que consegue ver. Né? Agora imagina que o pessoal não consegue ver, né? Exatamente. Então, essa é a primeira parte da mastite clínica. Diagnóstico, quando que é feito? Toda ordenha. Qual que é o custo do diagnóstico? Extremamente barato e todas as vacas devem ser anotadas, ou seja, a vaca teve mastite no dia tal, o que foi feito com essa vaca. Depois a gente pode entrar nos protocolos, nos tratamentos, mas vamos nesse primeiro passo, Bruno, que é o diagnóstico. O segundo tipo de mastite é aquela mastite subclínica, ou seja, aparentemente a vaca não tem nenhum problema, e daí a recomendação é a seguinte, uma vez ao mês, fazer algum teste em todas as vacas, porque a gente não consegue ver. Nós temos 2 testes que podem ser feitos, que são talvez os mais usados no mundo. Tem um teste mais simples, Bruno, que chama CMT. É um dos testes mais antigos, você tem uma ideia, é um teste aí que foi criado na década de 1960, ou seja, é extremamente simples, é um teste que qualquer produtor pode fazer, e esse teste é feito ao pé da vaca, ou seja, retira o leite de cada quarto numa raquete, chamada raquete CMT. O produtor mesmo, lá na loja agropecuária, compra o reagente, então mistura 2 ml de leite, 2 ml do reagente, faz uma agitação bem leve durante alguns segundos, e se o leite ficar viscoso, se o leite ficar parecendo um gel, é um indicativo de que a vaca tem a inflamação naquele quarto. Bem eficiente, então, né? Porque desde a década de 60 e até hoje funciona muito bem, só pode ser eficiente, simples, né? É muito simples e se a gente fizer uma conta aí de custo, Bruno, se a gente pensar que precisa fazer uma vez por mês, nós estamos falando de um custo aproximadamente aí de 10 a 15 centavos por vaca por mês. Então, é muito barato, hein, professor? Esse é o teste talvez mais simples, que não envolve nenhum grande investimento. Daí muita gente pode falar o seguinte, Marcos, esse é o melhor teste? Eu diria que é melhor do que não fazer nada. Agora, se a pessoa fala assim, Marcos, além do CMT, tem algum teste que é o teste mais preciso, mais moderno? Tem. É o que a gente chama de contagem de células somáticas. Então, esse teste, ele já avalia com um grau de precisão muito maior e ele é feito num laboratório especializado. No Brasil todo, nós temos aí 8, 9 laboratórios. Tem laboratório no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Pernambuco. Ou seja, tem uma série de opções que o produtor pode coletar a amostra de leite uma vez por mês. Então, esse leite, Bruno, uma coisa importante esse leite tem que ser o leite do conjunto da vaca. Ou seja, não pode tirar o leite só de um quarto. Então, a recomendação nos equipamentos de ordenha, que esse leite seja coletado a partir de uma amostragem durante toda a ordenha. Esse leite é colocado num frasco que tem um conservante. Esse conservante é um tipo de conservante que ele
vai manter o leite durante o armazenamento até chegar no laboratório, né? Evitar que esse leite sofra algum tipo de alteração. E daí é enviado para o laboratório e dentro aí de alguns dias o produtor vai receber um número. Como é uma contagem, ele vai dizer quantas células tem naquela vaca. E se tiver acima de 200 mil, esse é o padrão mundial que tem sido usado, é um indicativo de que a vaca está doente. Então, isso olha é só muito que importante, interessante. né? Professor, porque Olha, é até bom falar o valor, porque às vezes as pessoas, elas têm o resultado, né? Chega lá na propriedade, mas tem dificuldade de interpretar o que significa aquilo, né, professor? sem dúvida. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num rebanho bem pequeno, vamos pensar num rebanho de 50 vacas. Então, quanto que o produtor tem que investir por mês? 50 amostras de contar célula somática. Em média, Bruno, eu posso estar errando aí de um lugar para o outro, mas nós estamos falando que esse custo é por volta de 1 litro a 1,5 litro de leite por mês. Ou seja, nós estamos falando aí entre R$1,50 a R$2, dependendo do volume de amostra, dependendo do local. Então, esse é um investimento que o produtor precisa investir por vaca por mês. Por Seria mês, uma vez só. aproximadamente 1,5 litro. Vamos colocar aí, no máximo, 2 litros de leite, com todos os custos de envio e etc. E daí, se a gente lembrar do que nós falamos naquela nossa conversa passada, cada vaca chega a perder 3 litros por dia. Ou seja, esse é o balanço que o produtor precisaria ter da importância de saber qual que é a vaca doente. Ou seja, uma vaca doente custa, em média, 3 litros, se for uma vaca adulta, né, por dia, e o diagnóstico custa 1 litro por mês. Tem que fazer, né, professor? Não tem explicação para não fazer esse diagnóstico, né? Exatamente. Obviamente, a fazenda vai ter que fazer a coleta, tem que ter um dia especial que isso é feito. Geralmente, as fazendas fazendas menores, elas usam o dia de fazer a pesagem de leite, né? De fazer o controle leiteiro. Então, é um bom dia para, além disso, fazer também a avaliação ou a coleta da célula somática. O que a pessoa vai ter, Bruno? A pessoa vai ter uma lista das vacas. As vacas acima de 200 mil são vacas que têm mastite subclínica. Se a gente fizer essa conta, ou seja, de um rebanho com 50 vacas, mandar as 50 amostras, receber o teste, receber os resultados e fazer essa avaliação, foi aquele número que eu falei para você. Na média, a gente tem entre 30%, 40%, até 50% das vacas vão ter célula somática acima de 200 mil. Então, você vê o seguinte, olha, o que é melhor fazer? É melhor fazer o CMT do que não fazer nada, porque a pessoa já vai ter alguma ideia. Agora, o CMT, a grande dificuldade do CMT é que ele é visual. Então, ele tem alguma imprecisão, que é uma imprecisão normal, né? Tudo que é no olho tem alguma imprecisão. Então, é melhor... Fica um pouco mais subjetivo, né, professor? Vai ficar subjetivo. E o CMT, ele não pega a vaca no início da doença. Ele geralmente pega a vaca quando a vaca já tem uma mastite muito mais avançada. Agora, a célula somática, ela já é bem precisa porque ela é por equipamento, ou seja, ela não depende dessa avaliação pessoal. Então, é melhor a célula somática do CMT. Só que é melhor o CMT do que não fazer nada. Então, mesmo quem não quer fazer nenhum investimento, olha, eu não quero gastar 1 litro de leite por vaca por mês. Faz o CMT que custa aí de 10 centavos por vaca mês. É muito pouco, né, professor, para não ser feito, né? No mínimo isso, né? Muito bom, muito bacana. Acho que a gente aqui falou bastante, né? A gente falou bastante, professor, da mastite, então, clínica, né? Que é lá com o teste da caneca de fundo preto. Para detectar a mastite subclínica, então, se não quiser fazer nada, CMT. Agora, o ideal mesmo, CCS, que é muito mais acurado e é muito mais interessante aí por esse ponto. E aí, ponto importante, Bruno, é de que as fazendas que recebem pagamento por qualidade, elas recebem por célula somática, não pelo CMT, né? Ou seja, como o CMT é muito impreciso, o que é mais adequado para ele tomar as decisões é saber a célula somática de uma forma mais precisa, mais, como você falou, mais acurada, um número que seja mais representativo. Agora, tem produtor que talvez o CMT já ajude.
eu sempre penso em passos, né? Ou seja, geralmente quando a gente não faz nada, o primeiro passo tem que ser um passo simples, um passo que a pessoa começa a entender, a dominar, a ter alguma segurança de que, olha, eu já dei esse passo, agora eu quero dar um passo maior ainda. Eu quero fazer uma coisa mais bem feita, eu quero fazer um teste melhor. Na vida, geralmente é assim, né? A gente começa com uma coisa simples e daí torna isso um pouco mais complicado. E às vezes é o que falta para o produtor animar, né, professor? Às vezes a gente chega na fazenda, né? O produtor não faz nada, é difícil, só que às vezes o técnico muitas vezes quer colocar a carroça na frente, né? Quer já começar do mais difícil, né? Às vezes começa do mais fácil, ele consegue enxergar os benefícios e aí começa a incrementar. É o que a gente pensa, pô, essas fazendas que estão num nível de excelência hoje, será que elas sempre foram assim ou foi uma coisa que foi evoluindo? E a gente não pode esquecer disso, né, professor? Você pode ter certeza que a grande maioria das fazendas sempre partiram de coisas simples para coisas que têm um nível de aprimoramento maior, né? A gente dificilmente vai conseguir ter esse grau de tá tudo pronto de uma hora para outra. Então, o produtor que, olha, tem um problema. Então, talvez a primeira mensagem desse nosso episódio aqui, Bruno, seria, número 1, é possível fazer uma rotina de diagnóstico, ou seja, toda vaca, toda ordenha fazer o teste da mastite clínica. E uma vez por mês, aí a pessoa pode escolher, olha, vai ser na última semana do mês, vai ser na primeira. Tem que ter uma rotina que a pessoa começa a fazer isso, e isso entra como se fosse mais uma das coisas que a fazenda precisa ter, que é ter a informação da mastite subclínica. E daí, eu não sei se nós ainda vamos ter tempo de falar, Bruno, teria um terceiro item importante de diagnóstico, que é conhecer a causa da mastite. Essa causa da mastite, ela é feita por meio de um teste chamado de cultura microbiológica. Esse teste é um teste que identifica a causa da mastite. Então, você veja o seguinte, olha, primeiro você sabe qual a vaca está doente. Se ela tem ou não mastite. Primeiro é saber se ela tem mastite. E o próximo passo é saber o agente causador. Exatamente. Correto? Então, para que a gente tome alguma decisão nessa vaca, Bruno, saber se ela tem ou não mastite é fundamental. Agora, para escolher a melhor decisão para essa vaca, será que vale a pena tratar essa vaca? Será que essa vaca tem uma mastite que a gente chama de mastite contagiosa, que é aquela mastite em que essa vaca está transmitindo para outras vacas no rebanho? Ou seja, essa vaca, ela é um foco... Bomba relógio. É uma bomba, ela é a disseminadora do problema. Ou não, será que essa vaca, ela é só a vítima? Ou seja, o problema foi que ela pegou isso lá no ambiente, por exemplo, lá na aparição, na secagem. Então, esse tipo de informação, você vê que é uma informação que não vai ser respondida sabendo se a vaca tem mastite clínica ou subclínica. Professor, é correto afirmar, então, que, na verdade, são dois tipos de diagnóstico. Um diagnóstico é o diagnóstico do problema, da mastite, se ela tem ou não. E o outro é o diagnóstico para o tratamento. Então, são dois. Exato. Um diagnóstico. É correto falar e dizer mais ou menos dessa maneira, professor? Eu diria que é correto, sim. Mas eu não pensaria só no tratamento. Seria para qualquer tipo de medida que você possa fazer com essa vaca. Correção de manejo, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, por exemplo, a melhor decisão é não fazer nada. Ou seja, a melhor decisão, às vezes, é esperar que a vaca vai resolver. Ou não, olha, se a gente não ajudar essa vaca no tratamento, ela não vai resolver. Ou uma decisão é, não, vamos esperar a secagem dessa vaca. A gente sabe que na secagem é um dos melhores momentos do ponto de vista econômico para tratar uma vaca com mastite subclínica. Olha só, tem muita informação aí, professor. Que tal a gente deixar para o próximo episódio? É até bom que o pessoal fica curioso aí e por esse conteúdo aí que está fantástico. O que você acha, professor, da gente colocar isso, essa questão do agente aí para o próximo episódio? Então, vamos deixar, então, Bruno, a mensagem de que talvez o primeiro passo é identificar qual é a vaca com problema, né? Que é mastite clínica e subclínica. É possível fazer isso na forma da rotina? É possível.
Hoje, as fazendas que têm sucesso em termos de controle são fazendas que, se você chegar na fazenda, Bruno, e perguntar qual que é a incidência da mastite subclínica, a pessoa vai falar assim, olha, no mês tal, tantas vacas tiveram mastite clínica. Ou, no mês tal, tantas vacas tiveram mastite subclínica. Você entendeu? Ou seja, isso não é feito uma vez na vida, ou isso não é feito de vez em quando. Isso é feito como uma rotina. Então, da mesma forma que não tem como a gente tomar uma decisão de qual que é a dieta melhor da vaca, qual que é um determinado tipo de estratégia de manejo que a gente precisa tomar sem a gente saber quanto de leite essa vaca está produzindo, não tem como tomar medidas em termos de mastite, ou tratamento, ou manejo, ou secagem, se não soubermos quais as vacas estão doentes. E daí o próximo passo é esse que você falou. Bom, para tomar essas medidas, para a gente escolher e tomar a decisão correta, é fundamental saber qual o tipo de causa. Perfeito, professor. Olha, gostaria de agradecer pela sua participação. A gente vai encerrando aqui esse segundo episódio da série. Professor, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Uma satisfação, Bruno. Um abraço a todos. E aí, pessoal, se vocês ficaram, alguém ficou com alguma dúvida, envie essa dúvida no nosso WhatsApp. Confira o episódio da próxima semana que a gente vai continuar com esse tema da mastite. E antes de me despedir, eu quero te convidar para assistir o programa de TV Ouro Fino em Campo, conduzido pela nossa querida Juliana Matos. O programa também traz manejos e protocolos para os desafios sanitários das fazendas. Assista pelo canal do Boi, de segunda a segunda, hein? Das 11h30 e também às 5h05 da tarde. E aos domingos, às 9h30. Tudo isso aí, horário de Brasília, tá? Ou acesse youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. Até semana que vem.